Liberdade total, violência em excesso, escândalos famosos, alvo de inúmeros processos judiciais e até banido de diversos países. Esse é o histórico da franquia GTA, que acumula polêmicas desde o primeiro jogo, lá em 97. Na tela, o protagonista rouba um carro, mata um policial e acaba morto no mar. O competidor marca pontos ao espancar garotas de programa. Preocupa muitos pais pelo conteúdo violento. O game é violento. O que me preocupa é a violência desse jogo. Aparecem viaturas e policiais praticando violência, virou polêmica. Acompanhe. GTA. Assim é conhecido este jogo violento em que prostitutas são espancadas e assassinadas pelo jogador. Mas como uma das franquias mais bem-sucedidas da história conseguiu se livrar de tantos problemas? Quais são as histórias mais polêmicas do GTA? Hoje eu vou te contar sobre algumas vezes que o GTA foi longe demais. Era novembro de 1997 quando o Grand Theft Auto foi lançado. A ideia era bastante simples. Imagina um jogo onde você pode fazer o que quiser, principalmente crimes sem limitações. Roubar carros, atropelar pedestres, atacar policiais, qualquer coisa. É claro que na época o GTA 1 era bastante limitado e nem se comparava ao que você pode fazer atualmente, mas isso não impediu que o jogo fosse criticado. E pior, a Rockstar sabia e planejou tudo isso pelo estúdio DMA Design, que futuramente se tornaria a Rockstar North. E eles sabiam o que estavam criando e a capacidade do GTA 1 em gerar polêmica, e foi por isso que contrataram o publicitário Max Clifford, que era famoso no Reino Unido por criar manchetes de jornais com histórias e títulos, digamos assim, extremamente polêmicos, quase que sensacionalistas. Esse cara, na época, começou então a espalhar o quão perigoso o GTA era e a capacidade dele de influenciar as pessoas a cometer crimes e como os políticos precisavam regular imediatamente tudo ali. E por mais arriscada que pareça, a estratégia deu certo. Diversos jornais começaram a postar sobre isso na época, chegando a ser discutido até no parlamento do Reino Unido. Sim, GTA virou debate político desde o primeiro jogo. O jogo ficou conhecido na época como Murder Simulator, basicamente pode ser traduzido como simulador de assassinato. Imagina tu criar um jogo e ele já começar com essa fama. Muitos podem achar ruim, mas a Rockstar achou maravilhoso, pois milhares de pessoas ficaram curiosas com aquela polêmica e decidiram comprar o jogo para ver por si mesmas. O resultado? Um boom de vendas e o começo da maior franquia da história. E o Brasil estava envolvido nisso também, tá? Em maio de 1998, o Ministério da Justiça brasileiro solicitou a proibição do jogo em território brasileiro, sob o argumento que o GTA incentivava os jogadores a cometerem crimes, como por exemplo roubos de carros, atropelamento de pessoas e violência extrema, e que ele era muito ofensivo à moral, à ordem pública e aos bons costumes, pois incentivava a criminalidade. Assalto e desmanche de carro viraram diversão num joguinho eletrônico. Mas o Ministério da Justiça não gostou e mandou acabar com essa brincadeira. Um carro, de preferência de marca famosa, é o alvo. O jogador é o próprio ladrão. Ele tem que roubar o carro, fugir da polícia e levar o veículo para o desmanche. Vence o jogador que roubar mais carros. Mesmo quem vende o game sabe que ele pode virar algo mais do que uma diversão. O jogo realmente ele estimula, né, a criançada que está começando agora uma formação, estimula ao crime, ao desrespeito ao ser humano. Eu também acho que é prejudicial. A Justiça considerou o jogo um incentivo ao crime. O Departamento de Proteção ao Consumidor decidiu investigar, mas já suspendeu a propaganda e mandou recolher os CDs. A ordem está no Diário Oficial da União. As lojas vão ter que devolver os jogos para as distribuidoras e a Polícia Federal fica encarregada de retirar o que sobrar nas prateleiras. Quem insistir em comercializar o game pode pagar uma multa de até R$ 9.600. A solicitação naquela época foi aceita pela justiça,
que concedeu uma liminar ali, um período provisório que apreendia e proibia as vendas de todas as cópias do jogo em território nacional. Isso gerou um problema na época, porque enquanto críticos e ativistas dos direitos humanos apoiavam essa decisão, alegando que o jogo era perigoso para crianças, para jovens e etc., o outro lado argumentava que era um tipo de censura e que a responsabilidade da educação dessas crianças estava com a família delas e não com o governo. Isso gerou um debate nacional e a DMA Design recorreu também da decisão aqui no país, alegando que o jogo era destinado para maiores de 18 anos e que essa decisão violava a produção de arte e de cultura, levando assim o caso para instâncias superiores do judiciário brasileiro. E em agosto de 1998, 1 ano e 3 meses depois do início desse processo, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a liminar, entendendo que o jogo sofria uma proibição, digamos assim, excessiva e que ele não podia causar danos morais e criminais diretos, cabendo aos pais a supervisão do que os seus filhos consumiam. Mas isso não aconteceu só no Brasil, tá? Países como a Austrália, Coreia do Sul e a Alemanha também baniram o GTA original, pelo menos inicialmente. Um belo começo, você não acha? Você já sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. E não foi o Celso Portiolli pilotando em Nova York. Depois dos ataques às Torres Gêmeas, os Estados Unidos passaram por um período bem complicado, digamos assim, para falar sobre violência, ataques terroristas e a junção de aviões com prédios. E falando de jogos, sabe quem foi o mais prejudicado nisso tudo? GTA 3. Afinal, quem imaginaria que um jogo que se passa em Nova York, de uma franquia conhecida por violência sem limites, estaria envolvido em polêmicas ao ser lançado apenas 41 dias depois de um dos maiores atentados da história, não é mesmo? Em 22 de outubro de 2001, o GTA 3 foi lançado para PlayStation 2. A sua história se passava em uma cidade chamada Liberty City, que é baseada em Nova York. E é claro que em um período tão curto ali desde o atentado, seria no mínimo insensível ter piadas ou relações com terroristas em um jogo que se passa em Nova York. Foi a partir daí que alguns rumores começaram a rolar na imprensa internacional. Eles acreditavam que os desenvolvedores tinham feito algumas mudanças de última hora. Entre elas, teria a possível remoção das Torres Gêmeas do jogo após os ataques, a remoção de missões terroristas que envolviam ataques ou explosões de edifícios, a mudança de cor nos carros da polícia, que pareciam com os do Departamento de Polícia de Nova York e ficaram mais genéricos, digamos assim, e a remoção de aviões controláveis para que os jogadores não tentassem atacar prédios com aviões, por exemplo. Mas apesar das teorias terem se espalhado na época, as coisas não aconteceram bem assim. Pelo menos é o que a Rockstar afirma oficialmente. A empresa alega que um mês não seria o suficiente para mexer no jogo inteiro e que algumas mudanças pequenas aconteceram, mas não foi nada demais, digamos assim. Por exemplo, nunca teria existido de fato as Torres Gêmeas no GTA 3. Desde o começo eram edifícios com designs diferentes no lugar e eles já estavam prontos muito antes de setembro de 2001. Outro ponto que a Rockstar afirma é que o jogo não tinha aviões controláveis desde o início. O único avião disponível era o Dodô, que era apenas um easter egg, meio difícil inclusive de controlar. Eles disseram que nunca mexeram nas missões também, eles só modificaram uma skin de um pedestre que parecia antes com que andava com uma mochila e etc, mas que foi modificado para outro personagem. E por fim, um diálogo de rádio que foi removido por ser considerado insensível, inadequado. Mas fora isso, pelo menos oficialmente, a Rockstar afirma que nada foi mudado de fato. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que realmente foi assim ou se é um migué da empresa e que eles removeram sim muita coisa de última hora. Diz aqui embaixo. Agora, se tem um jogo bonito dessa franquia, na minha opinião, é o GTA Vice City. Lançado em 29 de outubro de 2002, o jogo trouxe a Miami dos anos 80, que na minha opinião ficou sensacional. Toda aquela estética da cidade junto com as músicas combinou bastante.
E eu espero que eles consigam trazer essa vibe de novo no GTA 6, já que ele trará uma Miami renovada, da era atual, digamos assim. Mas enfim, a polêmica aqui aconteceu justamente por causa da representação que a Rockstar usou de grupos étnicos que viviam naquela época em Miami, lá nos anos 80, e trazendo uma variedade de grupos criminosos que eram baseados em estereótipos da época, como dos cubanos e dos haitianos. O problema principal surgiu com a rivalidade entre as gangues cubana e haitiana no jogo. Em uma das missões principais, um personagem cubano chamado Humberto Robina diz uma frase assim: os haitianos, sem mais nem menos. O objetivo da missão era entrar em um confronto com a gangue haitiana e garantir a supremacia cubana em uma área da cidade. E embora o jogo use um tom de sátira, digamos assim, em todo o enredo, falar diretamente que o objetivo era matar haitianos foi considerado como incitação ao ódio. E a polêmica explodiu imediatamente após o lançamento do jogo, onde organizações comunitárias do Haiti e ativistas nos Estados Unidos ficaram indignados com o conteúdo. A principal organização a liderar essa resposta foi o Haitian Centers Council, com sede em Nova York. Eles juntaram outros grupos e organizaram uma campanha massiva de protestos públicos na frente da sede da Sony, da Take-Two, que era a empresa mãe da Rockstar, algumas ações judiciais, processos contra a Rockstar Games, contra a Take-Two, contra a Sony, buscando uma suspensão imediata da venda dos jogos e indenização também, pressão contra varejistas como Walmart, Target, pedindo que eles removessem o jogo das suas prateleiras, e também apoio político no meio, já que o prefeito de Nova York na época, o Michael Bloomberg, e o advogado-geral de Nova York, Eliot Spitzer, expressaram apoio às preocupações da comunidade haitiana e incentivaram as empresas a removerem aquela frase. Foi aí que a Rockstar e a Take-Two inicialmente começaram se defendendo, alegando que era nada mais, nada menos do que sátiras e que a responsabilidade pela classificação etária era dos pais e das varejistas. Tentaram, colocar aquela frase em um contexto de rivalidade de gangues. Só que aí a pressão legal e midiática, junto com pressão política na época, se tornou insustentável. E para evitar um longo e custoso processo judicial e uma potencial proibição, inclusive, das vendas do jogo, a Take-Two cedeu e em dezembro de 2003, mais de um ano após o lançamento original, a empresa entrou em um acordo com o Haitian Centers Council e alterou os diálogos, onde agora o personagem diria a gangue haitiana, e também disponibilizou reembolso para qualquer consumidor que quisesse devolver a sua cópia por causa desse problema, dessa frase. Digamos que a empresa preferiu isso do que uma retaliação ainda pior ao jogo. Não é como se isso tivesse impactado tanto assim as vendas, já que o jogo vendeu 17 milhões e meio de cópias no total, mas certamente é algo que abalou a Rockstar por um tempo. Agora esse próximo aqui você certamente já ouviu falar. Falar de GTA V é fácil. Estamos falando do terceiro jogo mais vendido da história, atrás somente de Minecraft e Tetris. Inclusive, se você quiser um vídeo só com polêmicas ou curiosidades do GTA V, GTA 6, me diz aqui embaixo. Mas voltando à famosa e provavelmente a mais polêmica missão da história da franquia, estamos falando de Seguindo o Livro. Nessa missão você controla o Trevor e precisa capturar um prisioneiro chamado Ferdinand Kerimov, que talvez possua ali algumas informações valiosas, segundo o agente do FBI David Norton e o Michael. E para arrancar essas informações, você precisa usar diversos métodos, como por exemplo, choque elétrico, bater nos joelhos do cara com um pé de cabra, arrancar dentes com alicate e até simulação de afogamento. E tudo isso não era cutscene, não era apenas uma cena ali do jogo. Você era obrigado a fazer aquela tortura, seguindo instruções, inclusive na tela, de como torturar direito o cara. E não tinha como pular. Se você quisesse simplesmente pular aquela cena, você não conseguia. Precisava porque sim. E é claro que isso não ficou por isso mesmo. Diversas organizações e políticos se manifestaram logo após o lançamento do jogo, como a organização britânica Freedom from Torture, que condenou a cena por ser gratuita e banalizar a tortura. A chefe da organização, a Sonja Seats, também citou que o jogo usava a tortura como uma peça de entretenimento,
e que diversão e sadismo não podiam ser confundidos. O parlamentar britânico Tom Watson também se manifestou, criticando a cena, dizendo que foi simplesmente tortura por tortura, sem nenhum fim. Além disso, diversos jornais renomados, como The Guardian, por exemplo, criticaram na época a cena, chamando de tortura vazia e sem propósito lúdico, sugerindo que a sátira não era suficiente para justificar a violência extrema. E é claro que a Rockstar se defendeu na época, sugerindo que a cena era uma crítica social aos métodos de interrogatório utilizados pelos Estados Unidos e por outras agências na época durante a guerra ao terrorismo. Eles citaram também que a cena representava a hipocrisia de governos que recorriam à tortura e que forçavam o jogador a participar para que pudéssemos sentir o desconforto e passar uma mensagem anti-tortura, digamos assim. É claro que muita gente não aceitou essa desculpa e condenou ainda assim a ação, enquanto outros acreditaram que era isso mesmo que aconteceu. Bom, eu queria saber a sua opinião sobre esse caso aqui nos comentários. Me diz o que é que você achou. E é claro que a melhor história da franquia teria rolo no meio também, né? GTA San Andreas. Talvez o primeiro jogo da franquia que você jogou, foi o meu primeiro e fez a minha infância. Talvez a sua também. Mas eu acredito que você pode não saber da maior polêmica da história da franquia. Maior inclusive do que a missão de tortura do GTA V. Nós estamos falando do maior escândalo da franquia, maior escândalo do GTA San Andreas, que ficou conhecido como Hot Coffee. Tudo começou em junho de 2005, aproximadamente um ano após o lançamento original do jogo. Um grupo de modders, liderados por Patrick Wiedenborg, anunciou que havia descoberto um minijogo de sexo escondido no código-fonte de GTA San Andreas. Se você já jogou e namorou no GTA San Andreas, deve saber que o CJ vê a casa por fora enquanto entra para tomar um café, igual a dona Florinda fazia com o professor Girafales em Chaves. Mas o que muita gente não imaginava é que um código escondido dentro do jogo mostrava, durante esse café, digamos assim, cenas explícitas com gráficos em 3D, em diferentes posições e tudo mais. Eu acredito que eu nem consigo mostrar aqui no YouTube direito para vocês, mas saiba que isso de fato existia. E inicialmente a Rockstar e a Take-Two negaram a existência do conteúdo, como sempre, né? Eles alegaram que se tratava de um hack, que não era parte do conteúdo original. Só que os modders provaram que o código e os modelos 3D dos personagens fazendo brincadeiras gostosas em diferentes posições já estavam presentes nos discos vendidos nas lojas, o que mostrava que a Rockstar tinha sim planos iniciais de incluir essas cenas, mas que foram cortados já que a empresa queria vender o jogo para um público maior e colocá-lo como conteúdo adulto ia restringir o alcance e muito. Depois dessa descoberta, a agência responsável pela classificação do jogo na América do Norte, a ESRB, ficou de olho na franquia. Em julho de 2005, a agência anunciou que estava reclassificando o jogo de para maiores de 17 para apenas adultos, já que o conteúdo sexual estava presente sim no GTA, ainda que de forma velada. Depois que isso aconteceu, diversas lojas varejistas como o Walmart, a Target e a Best Buy correram para remover todas as cópias do GTA San Andreas de suas prateleiras, porque eles não permitiam vender produtos dessa faixa etária, produtos ali apenas para adultos. E após essa decisão, a Take-Two correu para recolher milhões de cópias do jogo do mundo inteiro e reemitiu uma nova versão com os arquivos completamente removidos, para recuperar ali a classificação M e voltar a vender nas prateleiras. E para você ter uma ideia, o impacto financeiro disso, segundo a Take-Two, foi de 24 milhões e meio de dólares entre processos judiciais, recalls e reembalagem do jogo. Diversos consumidores e pais processaram a empresa na época, alegando que tinham sido enganados. A Take-Two ofereceu pagar uma indenização e um reembolso parcial na época para quem se sentisse prejudicado e comprovasse a compra do jogo. Talvez hoje esse caso não seja tão comentado, mas na época o Hot Coffee ficou conhecido como o maior escândalo da história do GTA. É claro que existem diversos outros escândalos e polêmicas ao longo desses 20 anos de franquia. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo, me diz aqui embaixo que eu trago
em breve. Se eu esqueci alguma polêmica importante, algum ponto interessante, me diz aqui embaixo se você lembrou durante esse vídeo. E eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal. Vamos tentar bater a meta aqui de 1.500 inscritos. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Não se esquece de conferir aqui também as redes sociais, tem sempre conteúdo novo por lá e eu espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.